Fala, povo, beleza? Não sei se vocês acompanharam aí a situação da fada empreendedora. É uma menina que chama Fran, o nome dela. E ela é de São José dos Campos e ela trabalha vendendo bala no sinal. E ela se fazia de fada e ela, enfim, vende essas balas fine, enfim, doce pra criança, esses negócios em semáforo. E aí, ela tem sido perseguida pela polícia, enfim, os órgãos de segurança, de fiscalização, enfim. Já prenderam ela, já deram pancada nela, já, enfim, botaram o joelho na cara dela no chão, porque ela é uma pessoa que vende balinha no semáforo. A ideia é engraçada. Quando eu vou botar exemplos de como que o Estado ele não quer o seu bem e como ele dificulta com que você saia da pobreza e vá para a riqueza, eu sempre uso um exemplo que eu digo assim: se você for num atacadão na sua cidade, comprar uma garrafa d'água de R$1 e for no sinal e vender por R$2, né? Aí você compra, sei lá, 50 garrafinhas d'água, você gastou R$50. Aí você vai lá e vendeu por 2, você ganhou R$100, né? Então naquele dia você ganhou R$100, você consegue pegar 50, separar 50, pegar 50, repor o seu estoque, dia seguinte você vende, você está com 100, você já juntou 100, enfim, e você vai juntando um dinheirinho, né? Você é um criminoso contra a ordem tributária. Você não pegou o carimbo lá do Estado, não, tudo bem, você pode e tal, não sei o que. Eu deixo meu escravo, eu deixo você vender o coisa lá, porque você é meu, né? Se você não tiver o carimbo lá do Estado, você não pode fazer isso. E eu uso esse exemplo e algumas pessoas já falaram para mim, não, mas aí você está exagerando no exemplo. Não é bem assim, não é que você é um criminoso contra a ordem tributária. É exatamente isso. Está mais comum agora a gente vê isso, né? A gente vê aí as guardas municipais aí dando pancada em camelô, em gente que tá vendendo coisa na rua e tudo. E assim, gente, eu sou uma pessoa que eu tenho um negócio, e eu sigo absolutamente todas as regras. Mas isso me dá um pânico, assim, eu sigo porque, felizmente, eu dou conta, né, que essa é uma outra situação, eu felizmente tenho a condição de seguir, né, e eu não quero encheção de saco. Então eu faço porque eu não quero encheção de saco. Mas quem não tem a condição de seguir, e às vezes tá numa situação ali de necessidade, não tá conseguindo emprego, e precisa empreender, e ir para um negócio desse, essa pessoa não tem como. Como é que a pessoa vai conseguir sair? Porque assim, para resolver essa situação, ela teria que passar por não sei quantos burocracias. Tem estado que nem dá licença. A pessoa nem tem como fazer. O Estado ele nem permite fazer isso. E por que o Estado faz isso? O Estado faz isso porque, primeiro, ele quer te ver pobre, ele quer te ver mal. Porque quanto mais pobre e pior você tiver, mais você vai depender do Estado. E aí mais vence, na democracia que nós temos, o cara que vence assim, não, então o Estado tem que ser enorme para dar conta de todo mundo. E quanto maior o Estado, mais rolo, mais corrupção, mais tudo que acontece. Então esse projeto, ele é extremamente eficaz para quem está no poder, né? E a outra questão é que a função real do Estado não é a função teórica, não é a função do discurso que ele usa para te escravizar. A função real do Estado é agradar os amigos dele. Como é que funciona essa putaria? O livre mercado e o capitalismo real, não esse capitalismo de compadrio, esse corporativismo que existe hoje em dia, o capitalismo real do livre mercado. Qual que era o capitalismo real? Você agradar o consumidor. O que é agradar o consumidor? A menina da balinha no semáforo. Ela foi lá e comprou uma bala fine lá por 40 centavos e ela foi lá no sinal e vendeu por 80. Isso é capitalismo. Isso é capitalismo. Ela está atrás do lucro. Sim, pagou 40 centavos, vendeu por 80. Se a balinha dela for ruim, ou não servir, ou sei lá, o povo não gostar da fantasia dela lá, o povo não compra. Ninguém é obrigado a comprar. Você oferece um produto, se a pessoa quiser, ela compra. Morreu. O capitalismo é isso. Só isso. Todo o resto que criaram daí pra frente é conversa. Entendeu? O capitalismo real é esse. Entendido? Beleza. Então pronto. Então, quando apareceu o capitalismo e o livre mercado, muita gente ganhou dinheiro. Por quê? Porque é fácil ganhar dinheiro.
no capitalismo. Porque você simplesmente vai lá, não tem burocracia, ninguém vai te encher o saco, ninguém vai falar que você pode, que não pode, ah não, mas você tem que cumprir, você tem que abrir o CNPJ, você tem que tirar não sei quantas mil licenças, nada disso. Se você tiver um produto bom, você vai ganhar dinheiro, ponto. Aí muita gente ganhou dinheiro. Só que o que acontece? Você manter um negócio dando dinheiro durante muito tempo é difícil. Primeiro, quando você começa a ganhar muito dinheiro no livre mercado, começa a aparecer um monte de concorrente. Aí vai aparecer um outro menino vendendo balinha, vai aparecer um outro cara vendendo água, vai aparecer outro cara que falou, meu cara ele tá ganhando dinheiro, eu também tô precisando de dinheiro, eu vou aqui vender água também. Aí ele vai pro outro sinal e tal, ele vai pro mesmo sinal. Então, o dinheiro ele começa a se diminuir. Quanto maior a concorrência, inclusive isso era uma matéria de microeconomia, que quando você tem um livre mercado, o lucro marginal tende a zero. Por quê? Porque a concorrência fica grande demais, então a coisa divide, né? Então, você teve essa galera que ganhou muito dinheiro. Aí, quando o cara começou a ganhar muito dinheiro e começou a ficar difícil dele lidar com a concorrência, o que ele fez? Ele chegou pro Estado e falou assim, Estado, tá difícil o negócio aqui. Você tem a legitimidade de fazer regra, não tem? Eu não tenho. Eu não consigo obrigar alguém de forma legítima a fazer alguma coisa. Mas você é o Estado. Você consegue. Você consegue passar uma lei, passar uma regra, falar que é pelo bem da população, falar que a menina que está vendendo a balinha no semáforo, ela pode estar gerando um prejuízo para a saúde pública, porque vai saber o que ela está vendendo. Detalhe que ela vende a porcaria de um produto aprovado, que é um produto industrializado, que é uma bosta, mas enfim. Mas é um produto aprovado por todos os órgãos regulatórios aí. Mas essa menina pode ser que ela esteja gerando um problema grave para a sociedade. Então vamos impedir essa menina de vender e vamos criar uma regra bonitinha. E aí o mais perverso disso tudo é que a regra... Aí todo mundo, por exemplo, eu sigo a regra bonitinha. Aí muitas vezes eu que sigo a regra bonitinha, em vez de eu ficar com raiva do Estado, eu fico com raiva do outro cara. Aí tem um outro cara que começa a vender ovo aqui de forma ilegal. Ilegal, né? Pior que é ilegal, né? Porque estar na lei não significa que é moral. Significa que alguém rabiscou um papel lá falando que você pode ou não pode fazer, né? Aí o cara começou a vender ovo. Aí a maioria das pessoas, o próprio comerciante, ele vai lá e denuncia o cara e fala, mas lá eu tô aqui me arrebentando de seguir regra e o cara tá lá sem seguir regra nenhuma. Mas a minha briga não tem que ser com ele, a minha briga tem que ser com o Estado. Eu tenho que falar assim, Estado, tá vendo? O cara tá vendendo um negócio lá e tá tudo certo. Ele tá vendendo... Se ele vender um ovo podre algum dia ou alguma coisa assim, as pessoas param de comprar o ovo dele. E pronto. Ah, não, mas existe uma demanda que a sociedade quer saber o que funciona, o que não funciona, o que é bom, o que não. Se realmente existir essa demanda da sociedade, vai aparecer uma empresa privada que vai criar um método de avaliação aplicativo que vai avaliar ovo. Aí o cara vai falar, não, ó, o fulano lá compra, tal, tem lá review, entra no Google, tem lá, reclame aqui. Já tem as soluções privadas para isso. Não precisa do governo. Então, para que serve a porcaria da regra do governo? Porque eu tava falando ali agora há pouco, que o cara que fica muito rico, ele não quer ficar lidando com essa concorrência toda. Aí ele vai lá, fala pro amiguinho dele do Estado, que geralmente a galera, quando ela fica muito rica, ela começa a ficar muito influente, ela vai lá e fala assim, então, coleguinha, vem cá. Passa uma regra aí, a gente fala que é pelo bem da população, e aí a gente elimina a concorrência. Um dos primeiros usos disso que aconteceu na história foi justamente lá nas ferrovias norte-americanas, que você tinha ferrovia para todo lado. E os caras não conseguiam fazer um cartel, os caras não conseguiam combinar preço, porque tinha gente demais, tinha concorrência demais. Então tinha, sei lá, 200 ferroviários nos Estados Unidos. Como é que o cara combinava preço? O cara fazia uma reunião lá e os caras tentavam. Fazia uma reunião e falava assim, não, bora combinar um preço aqui, a gente só pode cobrar no mínimo frete de tanto. Aí alguém tava mais apertado de caixa, o cara ia lá e falava, não vai dar pra fazer aquele preço, não vou fazer um desconto aqui porque eu tô precisando vender e tal, aí furava o cartel, dava pau, porque era gente demais. Aí o que eles fizeram? Chegaram no Congresso americano, falaram, então, cara, vamos passar uma regra aí, porque tem gente demais. Aí a gente passa uma regra que inviabiliza o negócio de um monte de gente, só fica um pouquinho de gente que dá conta de cobrir aquele monte de regra, aí sei lá, fica 5, 6, a gente combina. A gente consegue combinar com 5, 6, mas com 200 não dá. E vocês já repararam que o Brasil é isso? O Brasil tem 5 companhias aéreas, tem 5 telefonia, tem 5 bancos, tem 5... É 5 qualquer coisa. Justamente por isso. Porque o cara passa a regra, não é pelo seu bem, não é pela porra nenhuma. O cara faz pra agradar os amigos dele. Só. E nem é amigo assim também não, é interesse econômico mesmo. O cara vai lá e paga pra ele.
O cara vai lá e paga. Fala, então, ó, fulano, tá aqui, ó, o dinheiro. Passa a regra lá pra mim que eu tô precisando. Só inventa qualquer discurso bonitinho que você quiser pros trouxa continuar votando em você. E é isso. Não é segurança alimentar, não é pelo bem da população, não é pela qualidade de porcaria, nada. É pra agradar os amigos deles. E aí você fica votando nesse povo, em qualquer governo. Qualquer governo que não fale que, olha, eu vou diminuir o tamanho do Estado, eu vou desburocratizar, eu vou a favor da liberdade econômica, qualquer governo que fala isso, ele só quer te escravizar. Só. Vocês conseguiram entender? É só isso. Esse é um assunto que me revolta muito. É o que nem eu falei, eu consigo seguir as burocracias. Eu consigo seguir as burocracias. Mas é um absurdo existirem essas coisas porque você não consegue ter mobilidade social. Você voltou para a era das castas. Se o cara nasce rico, ele morre rico. Se o cara nasce pobre, ele se fudeu. Como é que ele vai fazer? O cara não pode fazer nada. E aí assim, você vai concentrando o negócio, e aí você vai concentrando, as pessoas vão ficando com a renda cada vez menor, porque o cara vai meio que para um oligopólio, os preços vão ficando mais altos. Então, tá tudo errado. Então assim, as pessoas precisam entender que o Estado é o inimigo. Só isso. Entenderam? Isso aí. Deixa os comentários aí de vocês. Falou pra vocês. Abraço.